Você já sentiu que o seu passado ou as suas falhas te impedem de se aproximar de Deus? Em Mateus 9, Jesus quebra todas as barreiras religiosas para mostrar que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Hoje, vamos testemunhar um paralítico voltando a andar. Uma mulher sendo curada apenas por tocar na veste de Jesus. E o momento surpreendente em que ele chama um cobrador de impostos, o próprio Mateus, para segui-lo. Se você sente que precisa de uma nova chance ou de um toque de cura, abra o seu coração agora. Vamos meditar em Mateus, capítulo 9. O poder de perdoar. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Então, alguns doutores da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados." Então Jesus disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Justiça e misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores." Jesus provoca ruptura. Então, os discípulos de João se aproximaram de Jesus e perguntaram: "Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejum?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar.
Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em barris velhos, senão os barris se arrebentam, o vinho se derrama e os barris se perdem. Mas vinho novo se põe em barris novos, e assim os dois se conservam. Jesus é o Senhor da vida. Enquanto Jesus dizia essas coisas para eles, um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nesse momento chegou uma mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela foi por trás e tocou a roupa de Jesus, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, sua fé curou você. E deste momento, a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e uma multidão fazendo barulho. Então disse: Retirem-se, porque a menina não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou e tomou a mão pela menina. Então a menina se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Jesus faz ver e falar. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi! Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Que aconteça conforme vocês acreditaram. E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando já tinham saído os 2 cegos, levaram a Jesus um mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu uma coisa assim em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A origem da missão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas,
como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus ainda hoje procura corações dispostos a levar a sua misericórdia adiante. Se você aceita o chamado para ser um desses trabalhadores e quer que a compaixão de Cristo guie os seus passos, escreva nos comentários: eis-me aqui. Não guarde essa paz só para você. Compartilhe esta meditação com alguém que se sente esquecido por Deus. Que o Senhor da colheita abençoe a sua vida. Nos encontramos no capítulo 10 de Mateus.